Bem, estamos aqui hoje com a professora Wanderly Custódio para mais um depoimento dentro da nossa programação de colher depoimento dos professores, dos membros do PPGH, não é? Na atividade de celebração dos 50 anos da institucionalização do programa. Eu agradeço antecipadamente a presença e a boa vontade da professora Wanderly Custódio em nos dar esse depoimento. Vou começar pelo início, né? Eu ingressei na USP em 2003, depois de quase 20 anos na iniciativa privada. E ingressei num instituto que não tinha nem graduação nem pós-graduação. Graduação, assim, disciplinas optativas, mas não é um programa, né, tradicional de graduação, muito menos de pós. E aí eu entrei em 2003, eu solicitei em 2005, eu solicitei o PPGH, né, um ingresso no programa, se seria possível, e já ingressei em 2005 mesmo, com uma disciplina e abrindo vaga para os orientandos. Então, assim, o PPGH me recebeu sem problemas para que eu começasse a minha orientação. E a disciplina que eu organizei foi uma disciplina relacionada um pouco com o que eu tinha feito no mestrado e no doutorado, que é a questão de saneamento básico em áreas urbanas, abastecimento de água e drenagem urbana, basicamente esses dois temas. Mas, assim, sempre foram temas, desculpas para discutir geografia urbana. Então, acabei trabalhando com uma porção de outras temáticas relacionadas à geografia urbana, não só o saneamento básico, né? Então, a gente trabalhava com tudo um pouco. E assim, ao invés de separar, eu fiquei pensando na questão, né? Ao invés de eu separar as minhas atividades como pesquisadora, professora, orientadora, eu achei por bem dar uma dividida, assim, em blocos de atividades que eu realizei vinculadas ao PPGH e que, para mim, foram importantes e que marcaram minha trajetória. Tá? Então, eu entrei lá em 2005, saí em 2018, foram 13 anos de PPGH. Né? Eu acho que a primeira coisa que ressalta a importância do PPGH no Brasil, que é uma coisa que tem que ressaltar logo de início, né? A importância do PPGH é, assim, o Ministério das Disciplinas. Então, assim, na disciplina que eu ministrava, cada ano que eu ministrava aquela disciplina, tinha gente de todo lugar, né? Tem gente do Brasil inteiro, de várias cidades do estado de São Paulo, gente do exterior, gente do próprio programa de Geografia Física, né, o nosso aparelho aí, a Geografia Física, gente de unidades mais técnicas, como gente da Poli, gente da saúde pública, do turismo e até de relações internacionais, assim, era um pool de pessoas de vários programas diferentes e que se juntavam numa disciplina para discutir saneamento básico e discutir questões urbanas outras. Então, assim, uma coisa que caracteriza o PPGH para mim, que sempre marcou, foi a sua diversidade, né? Uma questão de diversidade, assim, atraindo vários interessados em geografia urbana. O que é que a geografia urbana está fazendo? O que é que a geografia humana está fazendo? Então, despertar um interesse especial pela nossa área, pelo nosso programa, assim. Então, isso foi sempre muito, muito interessante. Interessante também que dessas disciplinas congregavam pessoas diversas e que se auxiliavam mutuamente. Não tinha uma disputa, né? Não me lembro de uma vez que eu tenha ministrado a disciplina que tem uma disputa teórico-metodológica assim, ferrenha. As diferenças existiam, mas não havia uma competitividade feroz. Né? Havia a ideia de que, olha, esse programa é um programa que abraça, que congrega. Então, acho que as pessoas já percebiam isso assim no início. Então, você tinha discussões na disciplina, o nível teórico-metodológico sempre foi muito bom, mas você não havia disputas, rixas, brigas, trincheiras, isso nunca existiu. Né? Eu acho que isso foi possível também porque o PPGH tem essa característica, não é a disciplina que eu dei, é que é um perfil
do programa. Eu acho que é algo para ser ressaltado. Ainda com relação a disciplinas, processo de orientação, aliás, no que diz respeito ao processo de orientação e formação de mestrado e doutorado, eu acho que foi o processo mais, das atividades todas, as mais prazerosas que eu tive, né? Iniciativa privada, a gente sabe que não tem pesquisa, não tem orientação, não tem dessas coisas, né? Então, eu comecei a orientar já depois de quase 18 anos de trabalho com orientação de mestrado e doutorado estrito sensu. Então, em 2007, a minha primeira mestranda defendeu, e aí, na sequência, foram 11 mestres e 3 doutores, e em 13 anos eu fiquei em departamento. Um por ano, para mim, já está bom. Foi bom, já foi bom. Um por ano já foi bom. Tá? E, assim, a orientação também, eu aprendi a orientar dentro do PPGH. Já com a trajetória de aluna de mestrado daí, de aluna de doutorado aí, né? O meu mestre de mestrado simplesmente foi o professor Manuel Seabra, que me orientou de uma maneira primorosa. Eu aprendi com ele, né? Então, uma coisa já antiga, porque eu já aprendi com ele a orientar. E quando eu comecei a orientar, eu comecei a orientar parecido com ele, tentando imitá-lo no bom sentido da intenção, tá? Então, eu fiz orientações detidas, fiz orientações com atenção, orientações éticas, minuciosas, detalhadas, e procurando aprender sempre, cada vez mais com esse processo de orientação, porque os trabalhos eram diversos, então, é um programa que exige de você ficar atualizado, se atualizar o tempo todo, se aprimorar o tempo todo. Isso pode parecer uma besteira, eu orientei bem, não fiz mais do que a minha obrigação. A gente sabe perfeitamente que não é assim que as coisas acontecem em vários departamentos, em vários programas de pós-graduação da Universidade de São Paulo. Imagina de outras universidades, né? Então, eu recebi alunos de mestrado e de doutorado que vinham da Poli, principalmente, né? Citando literalmente a Poli, mas que vinham da FAO, que vinham de outras unidades, da própria Universidade de São Paulo, que vinham reclamando de problemas na orientação, né? Então, o professor nunca tinha tempo para orientar, né? Que é o mínimo, a gente tem um tempo para orientar, né? Você nunca tinha tempo para orientar. E uma coisa que no PPGH não é uma coisa minha, é uma coisa que eu digo que é nossa. A gente orienta. O que eu conheço do PPGH, a gente efetivamente orienta os alunos, que é uma coisa importante, né? Que é o que também congrega. Então, o processo de orientação foi bastante detalhado, meticuloso, fiz o melhor que eu pude, porque eu aprendi isso dentro do PPGH e coloquei em prática a partir do aprendizado que eu tive aí. Essa orientação também congrega a ideia de diversidade, né? De gente de todo lugar, é uma coisa impressionante, com as temáticas das mais diversas possíveis para a gente tentar abraçar, né? Às vezes a gente quer abraçar demais, se atrapalha um pouco, mas a gente quer abraçar essa diversidade temática toda que se apresenta, que a gente tem. Eu tive orientandos de São Paulo, do Rio, de Minas, de Goiás, que eu consiga me lembrar, de Moçambique, né, que é um outro aspecto do PPGH, né, que me marcou muito também. E, assim, uma possibilidade de fazer na orientação o Minter e o Dinter. Eu acho que o Minter e o Dinter é de uma riqueza, né? Eu não sei se é de uma riqueza em todos os lugares, em todos os programas de pós-graduação, no PPGH é, né? Então, eu acho que um papel desse programa é abraçar a diversidade local, regional, nacional e até mesmo internacional, né? Estou bastante na América Latina também, agora com os africanos que têm ingressado no programa. O Minter, eu participei de um Minter em 2007, que foi muito marcante para mim. Então, começou em 2007, foi até 2010. Foram 3 anos de trabalho com esse pessoal da Estadual do Amazonas, que foram assim, extremamente gratificantes para mim.
primeiro você tem a possibilidade de ir até lá. Então, no caso, que ia até Manaus, conheci um pouco Manaus, uns 15 dias, uma semana, conhece, volta depois, né? E, assim, foi um processo de seleção de 3 orientandas, 3 senhoras. Eu gosto de frisar o caso de que eram 3 senhoras, porque, assim, família, marido, filho, uma delas já tinha neto, e essas 3 senhoras estavam decididas a fazer o mestrado, já tinham tentado outras vezes, em outros programas, não tinham conseguido levar a contento o projeto, então elas conseguiram fazer a inscrição, a seleção por Skype, possível fazer, pronto, eram 3 alunas. E começaram a enviar os projetos, os textos, a partir dos projetos que eu havia recebido, vem texto, vai texto, e elas muito desconfiadas, até mesmo no texto eu percebia isso. Porque elas tinham começado em vários lugares, nunca tinham conseguido terminar, porque nunca tinha encontrado um orientador que as auxiliasse, olha só, que coisa, né? Então, você fala, não, comigo você vai terminar. Aí chegava outra, eu não sei se eu sou capaz, não sei se eu posso, não, você pode sim, você vai fazer, aproveita essa oportunidade, vamos trabalhar. E elas, assim, se dedicaram com todo o empenho possível e imaginável, largaram família 3 meses lá, vieram ficar aqui em São Paulo para fazer a qualificação, fizeram um trabalho, não saíam da biblioteca, tinham noção das suas limitações, mas queriam avançar cada vez mais, não é? E a gente tinha um retorno, um feedback muito rápido, elas trabalhavam rápido, trabalhavam mais rápido do que eu podia também, e foi assim, um processo tão bom. Quando chegou em 2010, que elas defenderam esse mestrado, foi uma alegria tão grande, e aquela sensação que você tem de que estou cumprindo um papel social importante. Tá? Para, eu teria conseguido cumprir esse papel social importante se eu tivesse em outro programa? Essa é a questão que se põe, né? Eu acho que esse programa, pela abrangência que ele tem, podendo conter um Inter e um Liter, me deu a possibilidade de fazer um trabalho de satisfação, né? Me deu a possibilidade de fazer um trabalho com pessoas generosas, que foi uma coisa muito, muito legal, muito assim, muito importante. Elas defenderam, ficaram muito felizes, temos contato até hoje, vem mensagem, vai mensagem, ficaram amigas, quando elas vêm para São Paulo, elas vêm me visitar em casa, tal. Foi uma relação bastante cordial, agradável, amigável, depois de tudo isso, né? Mas, assim, elas me forçaram a trabalhar mais, a estudar mais, né? E eu fiquei feliz de ter aprendido mais sobre Manacapuru, sobre Tefé, sobre Tapatiara, cidades que a gente, do estado do Amazonas, que eu mal sabia da existência, muito, muito menos das problemáticas dessas cidades, né? Tem uma noção básica, mas por intermédio da pesquisa deu para conhecer um pouco mais esse trabalho. Foi muito, muito importante, muito gratificante. Eu participei de um outro Minter, uma instituição lá do sertão do Cariri, mas nesse Minter foi só o Ministério de uma disciplina, eu não tive orientandos, mas também ir para lá, conhecer a problemática local, né? Ter acesso aos colegas, foi uma coisa bastante interessante também, foi muito importante. Uma outra coisa também que marca o nosso programa, ainda falo nosso programa, embora não esteja mais lá, é essa possibilidade de você... Eu não consigo encontrar outra palavra, a não ser a palavra congregar mesmo, né? Vários interesses, várias pesquisas, e assim, é um interesse que vem não só de geógrafos de outras partes do Brasil, como de outros profissionais de outras partes do Brasil também, né? Interessados em saber o que a gente está fazendo. Acho que isso aí foi importante. Importante também, ainda no processo de orientação, além do Minter e do Dinter, foi a formação do meu primeiro doutor, foi em 2016, que foi um estrangeiro, foi um moçambicano, o Joaquim Maloa, um rapaz que veio das ciências sociais e que achou que as ciências sociais não dariam as respostas que ele estava buscando. Aí veio para a geografia, fez um projeto sobre especificidade da urbanização de Moçambique, passou pelo processo seletivo, ingressou, e foi um trabalho tão bom com esse rapaz, foi tão bom,
porque ele trabalhava muito, ele tinha pressa, ele tinha sede de fazer as coisas, de se dedicar, ele tinha bolsa, ele estudava de manhã, de tarde, de noite, escrevia muito, e que me obrigava a ler bastante também, com muita atenção o tempo todo. Então, a gente tinha um feedback rápido, mandava um texto num dia, 2 dias depois ele estava com o texto de volta, e lá vamos nós de novo. Tá? Aprendi muito sobre Moçambique. Chegamos a agendar uma viagem para lá, mas depois não deu, um conjunto de problemas, não foi possível ir para Moçambique, mas gostaria de ter ido. Né? E ele, assim, ele aprendendo geografia urbana, porque veio das sociais, aprendendo toda uma terminologia, e ele aprendia com avidez, né, essa terminologia, e eu aprendendo sobre Moçambique com ele. Trabalhamos aí uns 4 anos, ele concluiu antes do tempo determinado, na sequência já entrou num pós-doc, fez um pós-doc, conseguiu bolsa do PPGH, né, fez um pós-doc, um trabalho bem bonito mesmo, defendeu, foi embora com um artigo publicado, com a tese já encaminhada para publicação, né, lá em Moçambique, e que eu saiba está bem posicionado lá. Né? Então, assim, essa abertura para o internacional que o programa tem, para a América Latina, que é significativo, né? É um marco, não é qualquer programa que tem essa abertura, não é qualquer programa que tem essa abrangência. Né? Então, é uma importância, uma relevância do programa que eu sempre achei importante e que fazia com que eu me aperfeiçoasse cada vez mais, né, nesse processo de interação com os alunos. A participação em bancas é uma coisa comum, qualquer programa você participa de bancas, né? E eu gostava muito de participar de bancas, trabalho de conclusão de curso, de mestrado, doutorado, qualificação, trabalhos finais, né? E impressionante como a diversidade do programa, a diversidade das bancas e dos temas, me enriqueciam cada vez mais e me aprimoravam como pesquisadora. Eu não sei se eu tivesse num outro programa sem muita diversidade, eu teria tanto desafio para ir atrás das coisas, para estudar um pouco mais. Porque eu participei de banca de várias instituições, várias unidades, e tudo que você tem é variação do mesmo tema. Você não tem uma diversidade como essa. É tudo variação do mesmo tema, é tudo. Eles falam da mesma árvorezinha, um fala da raiz, outro fala do caule, outro fala da folhinha, é a mesmíssima coisa. E nosso programa não é isso. A diversidade é muito grande. Às vezes tem umas músicas aqui que a diversidade é grande demais, mas, no geral, o programa funciona e funciona bem com essa diversidade toda. Isso que eu acho que é um ganho significativo, que é uma coisa bem, bem legal. E eu sempre gostei de participar das bancas do PPGH, porque eu sempre aprendi muito, né? E sempre percebia essa diversidade e essa grandeza. Também nos processos de avaliação 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 de projeto para seleção de ingresso no programa, avaliação da prova de idioma, a avaliação de projetos para concorrer a uma bolsa, a Bolsa CAPES, o CNPq. Esses processos, atividades todas me enriqueceram muito como professora, como pesquisadora, e, assim, estava para perceber, às vezes seria 16 projetos, 15 projetos para isso, 16 projetos para aquilo, 11 projetos para aquilo, e você vê a diversidade que sempre me marcou e que sempre me encantou no programa, né? E, assim, o nível teórico-metodológico, assim, não crescendo. Como você ficava lendo diversas linhas de pesquisa, eu vou falar de uma, por exemplo, no ensino de geografia, de 2007, quando eu entrei, até 2018, quando eu saí, os trabalhos de ensino de geografia foram ficando cada vez melhores, cada vez melhores, cada vez melhores, cada vez melhores. Né? Assim, me chamou bastante atenção, que era uma área que eu trabalhei muito tempo,
projetos melhores, um aprimoramento crescente, né, desses trabalhos dentro do programa, né. Os trabalhos sobre questão ambiental também, né, eles foram melhorando bastante, de maneira muito significativa dentro do programa, numa perspectiva sempre crítica, e eu digo crítica não na perspectiva marxista estrito sensu, mas crítica de uma maneira geral, que é algo que caracteriza o programa. Então, eu acho que tem 3 aspectos que marcam bastante o programa para mim. Já falei muito, a questão da diversidade, a questão desse abraço do local, do regional, do nacional, do internacional, né? E um outro aspecto que é, assim, o PPGH é um pilar da geografia crítica no Brasil, né? Eu acho que a gente tem aí um pouco da Fluminense, na Federal do Rio de Janeiro, um pouco aí na Unesp de Prudente, mas, assim, o pilar mesmo de uma geografia humana crítica, a gente tem no PPGH. É uma coisa muito marcada, né? E é uma crítica ampla, uma crítica geral, não tem um comodismo teórico, metodológico, muito pelo contrário, né? Tem uma efervescência teórico-metodológica, às vezes um chia daqui, outro chia dali, uma rusga aqui, uma rusga ali, mas está todo mundo trabalhando muito, né? É um programa que produz, a questão da produtividade, né, tão importante, tão alardeada, é um programa que produz muito, muito, produz muito, grandeza. A gente mal consegue acompanhar tudo que os colegas estão fazendo, mesmo dentro da sua própria área, do seu próprio nicho, a gente não dá conta de ler tudo que eles estão fazendo, porque eles estão produzindo muito, né, o tempo todo. Essa é uma coisa bastante importante. E, assim, parece que eu estou falando obviedade sobre um programa de pós-graduação, mas, assim, já tive a oportunidade, nesses 13 anos, de participar de outros, trabalhei 7 anos com o pessoal da FAO, lá, com processo intenso, intensamente, e a gente está na educação também, com pessoas da educação, com pessoas da Poli, da saúde pública, e, assim, esses colegas, eu chamo de colegas também, são profissionais, professores como a gente, estão na universidade, eles se queixam muito dos seus programas de pós-graduação, porque não se sentem abraçados pelo programa, não sentem respaldo dentro do programa, sentem uma competitividade muito destrutiva dentro do programa, né? Do qual eles fazem parte. E, assim, eu fui meio, assim, peixe de fora, né, no PPGH, porque eu não fui, não fiz um concurso para entrar no departamento de geografia, né? Eu fui peixe de fora, mas mesmo assim, né, eu fui muito abraçada, não posso me queixar, né, disso. Uma liberdade de trabalho também, não senti um policiamento nas minhas linhas, nas minhas intenções de pesquisa, nos meus temas de pesquisa, nos temas de pesquisa dos meus alunos, nunca senti um policiamento nesse sentido, né? Então, eu acho que PPGH completa 50 anos com muita efervescência, com muita coisa boa, né? Pelo menos nos 13 anos que eu acompanhei, eu só tenho a falar de coisas que foram muito legais para mim. Eu saí da universidade porque eu me cansei, depois de tantos anos, realmente bateu um cansaço que eu não conseguia mais contribuir. E se você, assim, não dá pior que um professor cansado, né? Nenhum aluno merece um professor que chega cansado, né? Cansado da prática, da atuação, cansado. Eu falei, não, meus alunos não merecem isso, os alunos da geografia não merecem isso, os alunos do IEB não merecem isso. Então, eu saí. Mas não foi por conta de um desgaste emocional, de um desgaste, é, acho que emocional é a palavra. As pessoas lutam tanto dentro dos programas de pós-graduação, com os seus colegas, com as linhas de pesquisa, que elas se exaurem, né? E eu não tive esse problema dentro do BPGH. Não posso me queixar de modo algum. Fiz a pesquisa que eu quis, dei a aula que eu quis,
utilizei as referências bibliográficas que eu quis, né? Sem nenhum policiamento nesse sentido, que eu acho que é um ganho. Pode parecer que é banal, a gente não está fazendo nada mais do que além da obrigação, é isso mesmo que é para fazer, mas a gente sabe que tem muita gente que não faz esse básico, não faz esse mínimo, então não dá organicidade ao programa de pós-graduação, a organicidade que o PPGH tem. Isso eu acho muito, muito, muito importante, né? Eu acho que essas coisas que eu gostaria de frisar, né, da minha experiência no PPGH, que foi muito prazerosa, né? Principalmente, o que eu mais gostei mesmo foi esse Minter com a Estadual do Amazonas. Foi assim um processo, trabalhar com aquelas senhoras foi um processo muito bom, me senti muito bem, e achei que foi um presente que eu ganhei do PPGH, um presente que eu ganhei do programa, essa participação, né? Foi muito, muito boa. Eu acho que é isso que eu tenho para dizer. Professora, muito bom o seu depoimento. Eu acho que você fez uma boa síntese do programa e, enfim, queria te agradecer muito pelo depoimento, agradecer muito pela disposição em dar esse depoimento. Muito obrigada, Vanderly. Eu que agradeço as duas e bom trabalho para vocês. Obrigada, muito obrigada. Tchau.